Oi, irmãos, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo de estudo da Palavra de Deus. E hoje, continuando nosso ano bíblico, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 33, trabalhando sobre dificuldades. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que esse é apenas um resumo que eu faço. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo ou ouvir o audiobook. Então, vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 33, trabalhando sobre dificuldades. Entre os judeus, o trabalho físico não era considerado estranho ou degradante. Por intermédio de Moisés, os hebreus haviam sido ensinados a instruir seus filhos em hábitos industriosos, e era considerado um pecado permitir um jovem crescer sem aprender um trabalho físico. Mesmo que uma criança devesse ser educada para o ofício divino, e aqui quando a gente fala do ofício divino, os levitas, aqueles que seriam sacerdotes, aqueles que iriam oficiar, o conhecimento da vida prática era considerado essencial. A cada jovem, fossem seus pais ricos ou pobres, era ensinado algum ofício. Os pais que negligenciavam prover tal aprendizado a seus filhos eram olhados como se desviando da instrução do Senhor. De acordo com esse costume, Paulo cedo aprendeu o ofício de fabricar tendas. Então aqui nós vemos que o ensino desde Moisés era de ensinar sempre a ter um ofício, um trabalho físico, alguma coisa que você pudesse ser independente, que você não ficasse dependente de alguém ou de algo. Mesmo aqueles que eram ricos e pobres tinham o conhecimento de um trabalho físico. Hoje, nos nossos dias, infelizmente, os jovens, as crianças não têm esse conhecimento, tanto para homens quanto para mulheres. As mulheres poderiam costurar, o trabalho, o serviço de casa. O homem poderia ter o conhecimento de construção, obras como um pedreiro, como um carpinteiro, como um marceneiro. E infelizmente esse tipo de conhecimento não é ensinado para as nossas crianças hoje, é negligenciado. A gente poderia colocar outras profissões aqui, tudo aquilo que envolve a construção civil seria algo, eletricista, um encanador, enfim. Mas hoje em dia esse tipo de coisa é negligenciada, é visto com os maus olhos pela sociedade. Ninguém, às vezes até tem o conhecimento, mas não gosta de fazer, não quer. E até aí tudo bem você não gostar, mas você tem que saber fazer. Você não querer fazer, mas você saber. Enfim, são coisas que são negligenciadas hoje. A maioria dos nossos jovens, a maioria das pessoas não conhecem nenhum trabalho físico, não sabem como é, não sabem como fazer. E isso os torna totalmente dependentes, totalmente vulneráveis até certo ponto. E a gente vê aqui que Paulo desde cedo aprendeu o ofício de fabricar tendas, e isso foi muito útil para ele na vida dele. E nós vamos ver isso aqui. É em Tessalônica que pela primeira vez lemos que Paulo, trabalhando com suas próprias mãos para manter-se enquanto pregava a palavra, escrevendo ao grupo de crentes ali, ele lhes recordava que teria podido ser-lhes pesado. Então Paulo poderia ter escolhido, ali em Tessalônica, viver do evangelho, viver das pessoas ali, pedir as ofertas, pedir os dízimos para o sustento dele, mas ele, para não ser um fardo das pessoas, ele trabalhou, ele tinha o conhecimento do trabalho e ele trabalhava. E hoje em dia, trazendo para os nossos dias, muitas vezes quando nós falamos dos nossos pastores hoje, os pastores da igreja, os obreiros da igreja, eles não têm esse tipo de conhecimento, são totalmente dependentes da obra. E esse tipo de dependência causa algum... Eu vou tomar cuidado porque o vídeo de ontem que os irmãos se viram era um audiobook, era porque eu não queria falar algumas coisas sobre aquele assunto, então eu coloquei o audiobook. Então eu tenho que tomar cuidado com algumas coisas que eu vou falar. Enfim, vamos lá. Alguns pastores, eles não podem falar e não podem combater exatamente algumas coisas erradas que acontecem porque eles são totalmente dependentes. O trabalho deles, o sustento deles, a escola dos filhos deles, tudo depende da obra. Um pastor hoje, se ele fica desempregado, ele não é mais nada, porque ele só é pastor. E Paulo, diferentemente, ele tinha um ofício, então ele conseguia se manter, e até mesmo ele não era um fardo para a igreja. Ele poderia ser sustentado pela obra, mas ele, assim, decidiu por não fazer, aliviando, não sendo um peso para os irmãos. Em sua segunda epístola a eles, declara que ele e seus companheiros, enquanto permaneceram com eles, não comeram o pão de nenhum deles de graça. Noite e dia trabalhamos, escreveu,
para não sermos pesados a nenhum de vós. E aqui um outro ponto, né? Novamente ele falando que ele não queria ser o fardo, ele trabalhava dia e noite, ou seja, ele estava constantemente trabalhando na obra do Evangelho e também no seu ministério, no seu ofício como fabricante de tendas, para ele poder subsistir, para ele ter o que é comer, para ele ter aonde repousar, para ele não ser um fardo para os irmãos. Reforçando isso. Enquanto trabalhava em Tessalônica, Paulo havia tido um cuidado de dar a tais pessoas um bom exemplo. Porque quando ainda estávamos convosco, escreveu, vós mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, se alguém não queria trabalhar, não deveria comer também. Porque muitas pessoas não gostam de trabalhar, acham um trabalho indigno, querem viver de renda. Hoje em dia os nossos jovens querem viver dos pais, querem viver da herança, ou não querem trabalhar, ninguém quer colocar a mão na massa e fazer as coisas. E isso acontecia naquele tempo, e Paulo, para dar o exemplo de que ele trabalhava, ele, além de pregar o evangelho, ele ainda tinha o seu ofício como fabricante de tendas, e ele fazia, e mostrava que não deveria ser um peso, e se alguém quisesse comer, que deveria também trabalhar. Hoje em dia, as pessoas, principalmente no mundo em que estamos, principalmente os jovens, eles só querem saber de receber, só querem saber de ter, querem comer do bom e do melhor, pedem mesada para os pais, mas não sabem fazer nada, não trabalham por nada, não se aplicam em nada, querem só receber, tornando assim pessoas egoístas, as pessoas que não trabalham, as pessoas que têm desprezo pelo trabalho, as pessoas que recebem, que ganham as coisas de mão beijada, vamos dizer assim, têm desprezo pelo trabalho. Em cada época, Satanás tem procurado prejudicar os esforços dos servos de Deus pela introdução na igreja de um espírito de fanatismo. O inimigo busca levar ao fanatismo extremado mentes desequilibradas e não santificadas. Ou seja, sempre extremos. Satanás sempre trabalha com extremos. Pessoas desequilibradas, pessoas que não têm equilíbrio, pessoas que não são santificadas, porque o Espírito Santo equilibra as pessoas. Aqui. Criaturas desorientadas têm ensinado que a conquista da verdadeira santidade coloca a mente acima de todos os pensamentos terrestres e leva os homens a se absterem inteiramente do trabalho. Ou seja, as pessoas que querem se tornar mais santas, elas param de trabalhar e querem viver apenas para Deus, com a mente em Deus, e elas não querem trabalhar. Pessoas desse tipo estavam vivendo na época de Paulo, pessoas desse tipo ainda vivem hoje, que não querem saber de trabalhar e querem saber apenas de pensar nas coisas do alto, quando querem receber tudo, querem ser sustentadas. Outros, interpretando com extremismo determinados textos das Escrituras, têm ensinado que é pecado trabalhar, que o cristão não deve preocupar quanto aos seus interesses temporais e à sua família, mas dedicar a vida inteiramente às coisas espirituais. Devemos sim nos dedicar às coisas espirituais. Devemos sim colocar Deus em primeiro lugar. E o trabalho, como a palavra diz, edifica o homem. O trabalho nos dá a questão de responsabilidade, nos dá a questão de dever. Devemos sim trabalhar. E isso vai nos edificar, isso vai nos aproximar de Deus. O nosso trabalho tem que nos aproximar de Deus. Se o nosso trabalho nos afasta de Deus, estamos trabalhando em alguma coisa errada. O trabalho foi colocado por Deus, a gente vai lá em Gênesis. Para o homem, antes da queda, o Adão já trabalhava, já tinha o seu ofício no jardim. Depois da queda, o trabalho se tornou cansativo, ele cansava pelo pegar, ele tinha fadiga. E ainda assim, ele comeria pelo seu trabalho. Desde o início, o ócio sempre foi algo ruim. Se a gente for nas Escrituras, a gente vê que as pessoas em Sodoma, eles não trabalhavam, eles eram ociosos. E por isso eles pecavam tanto. Até o ponto que a cidade foi destruída. Se a gente for antes do dilúvio, as coisas eram muito fáceis na terra. Se você ficasse debaixo de uma árvore, a fruta caía e você comia. Você não precisava trabalhar. Você ficava ocioso. Mentes ociosas tendem a gerar o pecado. E o pecado dá no que viu, um dilúvio. Então o trabalho
é importante para o ser humano ser edificado. O ensino e exemplos do apóstolo Paulo são uma reprovação a tais extremismos. Devemos sim trabalhar. Nem demais a ponto de abandonar a Deus, e nem de menos a ponto de ficar ociosos só maquinando o pecado, achando que estamos nos edificando, estamos buscando a Deus, mas na verdade, aquele ditado popular é mente vazia, oficina do diabo, é exatamente o que a palavra de Deus nos mostra. Quando Paulo visitou Corinto pela primeira vez, encontrou-se entre um povo que desconfiava das restrições dos estrangeiros. Os gregos do litoral eram negociantes perspicazes e por tão longo tempo se haviam dedicado a práticas de negócios condenáveis, que chegaram a crer que o ganho era a piedade. Pessoas que faziam as coisas erradas achavam que quanto mais você ganhasse, mais piedoso você estava sendo, mesmo que você fizesse coisas erradas. Aqui diz negócios condenáveis. Fazendo coisas erradas, eles ganhavam dinheiro, trapaceando, roubando, eles achavam que aquilo era piedade, os negociantes gregos. E quando Paulo chega lá, as pessoas desconfiam, porque já estão acostumadas naquele ambiente ali, aqui no Brasil, com o jeitinho brasileiro, sempre que alguém chega de diferente, você já logo desconfia. A mesma coisa em Corinto. Ele podia com justiça exigir manutenção da parte dos seus ouvintes coríntios, mas este direito se dispunha a renunciar, com receio de que sua utilidade e sucesso como pastor fossem prejudicados pela suspeita injusta de estar ele pregando o evangelho em troco de dinheiro. Então Paulo, ele podia sim ser sustentado pela obra, pelos irmãos da igreja em Corinto, mas ele abriu mão disso para que as pessoas não pensem que ele estava ali apenas por dinheiro. Ele abriu mão do sustento. Ele procurava remover qualquer oportunidade de mistificação para que não ficassem comprometidos à força de sua mensagem. Eu estou medindo as palavras para não falar algumas coisas que, infelizmente, você acaba vendo com o tempo de igreja. Havia alguns que faziam restrição, por isso eu estou pulando, tá? Estou lendo mais do que comentando algumas partes. Havia alguns que faziam restrição a estar Paulo trabalhando no ofício sob a alegação de que era incoerente com a obra de um ministro evangélico. Por que deveria Paulo, um ministro da mais alta categoria, se aliar a uma atividade braçal com a pregação da palavra? Por que Paulo fazia 2 trabalhos? Não é o obreiro digno do seu salário? Por que deveria ser gasto na fabricação de tendas o tempo que, segundo tudo indicava, podia ser empregado com melhor proveito? Sempre os extremos. Uns que achavam ruim ele trabalhar, porque agora ele não se dedica tanto à obra, as pessoas pensavam assim, e outros que, se ele não trabalhasse, iriam justamente falar: ele não trabalha, está querendo viver apenas das ofertas, dos dízimos. Mas Paulo não considerava perdido o tempo assim gasto, assim no trabalho, no ofício dele secular. Enquanto trabalhava em seu ofício, o apóstolo tinha acesso a uma classe de pessoas que de outra maneira não teria podido alcançar. Todo lugar, isso aqui nós temos que ter em mente, em todo lugar devemos ser os mesmos missionários cristãos. No meu trabalho também. Se não fosse o meu trabalho, algumas pessoas ali eu não poderia alcançar. Então tenho que aproveitar sim o meu trabalho para levar a mensagem àqueles que estão ao meu redor, trabalhando comigo. E muitas vezes esquecemos disso, pensamos só fora, pensamos na igreja, pensamos às vezes na vizinhança, mas esquecemos do nosso trabalho, que também é um campo missionário. Enquanto trabalhava em seu ofício, mostrava aos que ele estavam unidos que a habilidade nas artes comuns é um dom de Deus. O trabalho dele, a forma como ele trabalhava, a habilidade que ele tinha era um dom de Deus, o qual provê tanto o dom como a sabedoria para o uso retamente. Ensinava que mesmo nas atividades diárias, Deus deve ser honrado. A todo instante Deus deve ser honrado. Em tudo que você faz deve ser honrado. Se você está lavando a louça, Deus deve ser honrado. Se você está varrendo a casa, Deus deve ser honrado. Se você está trabalhando, não importa qual seja o seu trabalho, o mais comum, o mais braçal, o mais intelectual, Deus deve ser honrado. Deus deve ser elevado. A minha vida deve refletir a Cristo. Suas mãos calejadas em nada diminuíam a força de seus inflamados apelos como ministro cristão. As mãos calejadas, o trabalho, o suor no rosto, as marcas do trabalho, não diminuem
o cristão, não diminui o ministério, não diminui a mensagem, mas fortalece, porque mostra que você tem aquilo. Paulo trabalhava algumas vezes dia e noite, não apenas para o seu próprio sustento, mas para que pudesse ajudar a seus companheiros de trabalho. Repartia seu ganho com Lucas e auxiliava Timóteo. Sofria até fome às vezes, para que pudesse aliviar a necessidade de outros. Sua vida era de abnegação. E aqui um ponto. Acho que ver esses pontos é o que mais me deixa receoso de comentar esse tipo de mensagem, tanto a de ontem como a de hoje. Mas quando você vê uma mensagem vindo para você, por mais que você não goste duas vezes, significa que Deus quer que você fale sobre isso. E é importante a gente refletir sobre isso. Sua vida era de abnegação. A vida de Paulo era de abnegação. Ele abria mão de si mesmo. Ele passava fome para ajudar o seu irmão. Ele poderia viver apenas da obra, poderia fazer com que os irmãos o sustentassem, mas ainda assim ele abria mão disso. Ele trabalhava e repartia o que ele tinha com os outros, mesmo que ele tivesse que passar fome. Eu já tive algumas experiências, talvez não sejam as melhores, talvez sejam alguns casos isolados, mas nas duas cidades que eu morei até então, onde eu cresci, depois que eu casei, mudei para outra cidade, e eu via exatamente a mesma coisa. Aqui onde eu moro hoje, que não é nenhuma dessas duas cidades, eu já procurei me afastar disso o máximo possível, porque você vê as coisas erradas, começa a te afastar e querer minar a sua fé. E nós devemos combater isso, sim. E muitas vezes por isso que comentei que o pastor também tem que ter o seu ofício, deveria ser ensinado isso, para que ele pudesse pregar algumas verdades doloridas, sem que viesse ordens de cima falando que isso ou aquilo ele não poderia falar, porque ele pudesse manter, para que a vida dele não fosse apenas um ministério, e se ele perdesse aquilo, às vezes com uma apreensão, com uma chantagem, ele não perdesse. A chantagem não de coisas erradas, mas de você vai perder o seu emprego, você vai perder a sua casa, você vai perder isso. Enfim, na cidade que eu morei, que eu nasci, que fui criado, morávamos em um bairro humilde, algumas favelas, pessoas com dificuldades. E o pastor morava em um apartamento próximo à praia. O aluguel do pastor era maior que o salário. O aluguel do apartamento do pastor era maior que o salário de muitos irmãos. Onde estava a vida de abnegação? Quando eu morei na outra cidade, depois que eu me casei, o pastor morava no bairro mais caro da cidade. Aluguel mais de R$2.000, R$3.000, casas gigantescas, para um pastor e a esposa, com 2 filhos pequenos, casa suficiente. Enquanto alguns obreiros da igreja, um casal com 5 filhos, 2 adolescentes, 3 crianças, morando em quase um kitnet, 20 metros quadrados, um aluguel de R$400 ou menos. Total abnegação. Às vezes o salário não dava nem para comer, dependia dos irmãos ajudarem com mantimentos, com cesta básica, para poder alimentar a família toda. Porque essa discrepância? Ambos, daqueles que trabalham na obra, mas tratamentos diferentes. Enfim, a gente vê algumas coisas erradas e algumas coisas que machucam. Algumas coisas que a gente nem gosta de falar, de pensar. Mas devemos refletir sobre isso e devemos combater isso, sim. Não devemos aceitar tudo aquilo que a gente vê, principalmente se for errado. Se for certo, você tem que aceitar mesmo, se é assim que diz o Senhor, então assim eu aceito. Mas certas coisas não. E aí alguns pastores veem isso e não podem falar nada. E alguns pastores até se aproveitam disso. A última vez enfim, não vou ficar comentando isso. Mas é algumas coisas que machucam. E temos que saber, e temos que olhar para saber se aqueles que estão nos guiando estão sendo realmente direcionados por Deus, usados por Deus ou não. O último pastor da cidade que eu nasci, que me criei, graças a Deus, eu saí de lá, não tive muito contato com ele, mas estou no grupo da igreja, então vejo. Na última vez, terra social da igreja, ele estava fritando os pastéis com a esposa para os irmãos. Quantas vezes você viu um pastor servindo, pastor como servo? Comprar as coisas, fazer as coisas de acordo com a alimentação certa, ou seja, não tinha carne,
montar o pastel, fritar o pastel, entregar na mão de um irmão. Muitas vezes o irmão passando dificuldade, um momento ali de alívio, descanso, que um pastor, um obreiro de Deus, se dispondo a servir, abnegação. Vemos muito isso em falta hoje. É mais fácil olhar para os outros, mas também temos que olhar para nós. Será que eu estou sendo um exemplo de abnegação, de abrir mão do meu próprio eu? Para poder repreender, admoestar o meu irmão fazendo o errado. Aquele que se diz o líder da igreja fazendo o errado. Devemos refletir sobre isso. Eu já vou pular para o final, já falar sobre isso. Não gosto. O último texto de hoje, já estamos em 20 minutos. Quando os mensageiros de Deus reconhecerem suas responsabilidades em relação às partes necessitadas da vinha do Senhor, e no espírito do obreiro por excelência trabalharem incansavelmente para a conversão de pecadores, os anjos de Deus prepararão o caminho diante deles, e os meios necessários para o avanço da obra serão providos. Muitas vezes vamos estar caminhando e não vamos ver para onde prosseguir, como prosseguir. Vemos que para nós é impossível dar o próximo passo. Tem um abismo diante de nós. Mas o próximo passo, quando tivermos a ciência das nossas responsabilidades na vinha do Senhor, o que eu devo fazer para a mensagem, confiar em Deus e dar um passo de fé, Deus vai preparar o caminho, mesmo em face ao abismo. Deus vai estender uma ponte, mesmo que seja invisível, e passaremos por sobre ela. Vamos encerrar por aqui. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão lê algum outro texto, tem bastante coisa que eu não consegui trazer aqui, quiser comentar para a gente estudar, que seja junto, deixa nos comentários. Pedir de oração nos comentários, que eu vou estar orando por todos. Convido os irmãos que puderem fechar os olhos para falarmos com Deus. Senhor Deus, Pai amado, obrigado, Senhor, que mais uma vez temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e de estudar. Pai querido, te pedimos, Senhor, por favor, venha trabalhar em nossas vidas. Faça a Tua obra em nós, Senhor amado. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Possamos viver como Cristo aqui, Pai. Abrirmos mão de nós mesmos, das nossas vontades. Possamos pensar e amar o nosso próximo, Senhor, verdadeiramente. Para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus. E que Deus te abençoe.